Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o Apocalipse. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, né, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho aí para que você consiga pegar aí os próximos vídeos, né? Mas esses vídeos, essa série de vídeos, ela está aqui não só no YouTube, mas também no meu Instagram, aqui numa série aqui no meu IGTV, né, desvendando o Apocalipse. Então, é interessante, caso você esteja vendo hoje pela primeira vez este vídeo, que você possa rever os vídeos anteriores, onde a gente dá o panorama completo de como se lê o livro do Apocalipse, e nós temos passado aí praticamente por todos os capítulos. Hoje a gente vai falar aqui do capítulo 17. Mas então nós temos aí mais 16 vídeos anteriores, desde um panorama, como ler o livro do Apocalipse, né? Não é um livro que é lido de maneira literal, no sentido de uma leitura direta, né? Mas nós falamos e já falamos sobre isso, né? O livro do Apocalipse é dividido em 7 sessões. E nós vamos exatamente começar hoje a última sessão, aqui no capítulo 17. Então, mais uma vez, quero reforçar, se você ainda não viu os vídeos anteriores, reveja, para que você possa aí ter uma visão panorâmica completa de todo o livro, tá legal? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17, um capítulo bem interessante. Nós vamos iniciar praticamente a sexta sessão do livro do Apocalipse, né? E aqui no capítulo 17 nós vamos ver que ele vai falar da natureza, da grande meretriz, né, da natureza da Babilônia. O capítulo 18, que nós vamos ver aí na semana que vem, fala do caráter dessa Babilônia. A partir do verso do capítulo 19, nós vamos ver a grande festa nos céus, exatamente porque a Babilônia caiu, né? A gente está vendo de novo uma descrição, novamente, do final dos tempos, novamente uma descrição do final de tudo e da vitória final de Cristo. Lembrando que o Apocalipse ele mostra os 5 inimigos da igreja de Cristo, ou os 5 inimigos de Cristo, né? O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que receberam a marca da besta exatamente porque negaram a Jesus. E nesta mesma ordem, numa ordem decrescente, a partir de agora, nós vamos ver a queda, exatamente a queda da Babilônia. O livro de João aqui, o Apocalipse de João, ele vai desnudar, ele vai mostrar quem é essa Babilônia, e a gente começa a ver a queda dela, tá legal? Então a gente falou um pouquinho que hoje nós começamos aí a sexta e última sessão, estamos caminhando para o final da nossa série de estudos sobre o livro do Apocalipse, né? Então, se você ainda tem dúvidas, né, reveja os vídeos anteriores. Nossa ideia não é ser exaustivo no assunto, mas que a gente passe pelo menos uma linha geral para que você possa compreender tudo que nós estamos falando. Então, papel e caneta nas mãos, né? E prepare-se aí que nós vamos entrar então no capítulo 17. Tá legal? Vamos ler juntos? Eu quero ler contigo o versículo 1 e o versículo 2, tá? Então, o versículo 1 diz assim: Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: Vem comigo, e te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Então agora, nesse capítulo, nós vamos ver com detalhes, né, começar a entrar no caráter desse sistema maligno, político, religioso, que é a Babilônia, e por que tal cidade ela deveria ser destruída. Tem uma aplicação dupla aqui, lembrando que o próprio João vai ver e mostrar para nós quem é essa besta, né, quem é a Babilônia, na realidade, a identidade dela. A gente já viu que quem está por trás dela é o dragão, um dos inimigos de Cristo. Mas nós vamos ver aqui a identidade dela, não só para aquele tempo em que João estava vivendo, mas também para os dias de hoje. Tá? Então, este texto aqui tem uma aplicação dupla para os dias da visão de João e para os nossos dias hoje. Tá legal? Então, a gente vai continuar aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse, versículo 3. Eu quero ler contigo o versículo 3 ao 6, tá?
Então este anjo, um daqueles que estava derramando as taças, que nada mais é do que era uma repetição das trombetas, das vozes, de tudo aquilo que a gente já viu antes, ele vai continuar falando com João, verso 3 diz assim: Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A gente já vai ver o que é as cabeças e os chifres, tá? A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E na sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então, começa exatamente com uma visão de Roma, né? Então, o objetivo do texto, a indicação do texto aqui para os cristãos da época que receberam essa carta, para nós hoje, é identificar quem é essa Babilônia. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente como ela é identificada exatamente com a cidade de Roma. Esta Roma, esta Babilônia, ela tem algumas características. Nós vemos que as vestes dela, ela está adornada com realeza e riqueza. Então é uma conexão da luxúria, do poder e da riqueza com esse sistema maligno. O versículo 3 diz que ela estava sentada sobre a terra, ou seja, estava sentada sobre a besta, ou seja, o que é o Império Romano, ou seja, ela era o centro do governo naquele tempo, e também não deixa de ser o centro do governo de hoje, né, a Babilônia. É descrita no verso 5 como a mãe das meretrizes e das abominações na terra, ou seja, o centro de todo o mal, né, onde canaliza o mal que já habita no ser humano, e é potencializado exatamente por esta cultura da besta, é exatamente este poder que o dragão dá a ela, né? E o texto diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então, todo aquele que se levanta contra esta voz, que se levanta contra esse sistema político, religioso, falso, né? Lembra que a besta não está sozinha, ela tem o falso profeta que representa a falsa religião. E obviamente, assim como a besta não tolera a verdade e os santos, a falsa religião também faz a mesma coisa. Ela não tolera a verdade, não tolera os santos, né? Então, em várias ocasiões, Deus fala: sai dela, povo meu. Ou seja, Deus sempre vai cuidar dos seus. Mesmo que ele hoje esteja no meio de uma igreja falsa, em algum momento Deus vai despertá-lo e ele vai sair de lá. Tá legal? Então a gente vê que esse sistema religioso político, ele acaba sendo o centro de onde canaliza e espalha a maldade, que obviamente passa pelo ser humano, mas tem origem no próprio dragão e também no pecado. E aí agora no verso 7 e 8 a gente vê a interpretação exatamente da visão que nós vimos anteriormente, né? A interpretação ela começa aqui do versículo 7 e vai até o versículo 18. Então a gente vai ler o 7 e 8 agora, tá? Então o anjo me encorajou dizendo: por que te admiraste? Eu te explicarei um mistério, ou seja, ele vai revelar desta mulher e da besta que a conduz, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Interessante aqui, verso 8, né? Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Então, é um texto muito claro que fala, não é o assunto, mas vale a pena ressaltar, da eleição. Porque, veja, eles não foram escritos, eles deixaram de ser escritos não porque no futuro eles negariam a Deus. Não, eles negaram a Deus exatamente porque os nomes deles não estavam escritos antes da fundação do mundo. Então é bem a linguagem da eleição, né, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então esta eleição não é por obras. Então quem pensa, não, eu sou eleito porque Deus sabia que no futuro eu ia escolher ele. Gente, isso não tem base bíblica alguma.
Esse texto, na realidade, até ele fala que os condenados, os ímpios, os não eleitos, eles não foram escritos seus nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Eles nem existiam e Deus já os havia rejeitado. Na sua onisciência e na sua misericórdia e graça e da maneira como Ele quer. Essa é a sua vontade. Então fala que esta besta, ela tem 10 cabeças e 10 chifres, né? Então a gente tem aqui duas possibilidades. A gente pode caminhar nesse texto que fala as 7 cabeças e 10 chifres. A gente já vai falar em seguida, mas fala aqui que ela era, já não é, contudo virá. Então nós temos aquilo que eu já falei em alguns vídeos anteriores, aquela lenda, né, que Nero havia voltado à vida. Tá? Então havia uma lenda urbana, vamos dizer assim. Muita gente acreditava que Nero, que já havia morrido, havia voltado, tamanha crueldade do Império Romano. Esse é um ponto. Pode ser isso? Pode. Mas também pode ser a questão dos impérios. Né? A gente tem o Império Egípcio, até anotei aqui, deixa eu achar aqui. Esses 7 impérios, quer ver? Ó? Aqui, ó. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e o reinado do Anticristo. Os dias de João, então essa besta, ela se manifestou em várias ocasiões na forma de impérios, né? Então eram impérios que eram, porque eles já passaram, era um império que era naquele momento, que era o Império Romano, mas estava num caminho de final, de perdição, é o julgamento da Babilônia, mas também tem um último império, que é exatamente o Império do Anticristo. Por isso que ele já não é mais, mas vai voltar a ser. Então esse texto é enigmático, né, que pode se aplicar de um certo modo, como eu já falei em vídeos anteriores, a Nero, que o pessoal acreditava que Nero havia voltado à vida, mas também pode ser identificado com impérios, símbolos, né, do poder da Babilônia, do poder do Anticristo, do poder do dragão, que se manifestou em diferentes impérios ao longo da história, impérios que surgiram, se levantaram contra Deus, mas caíram. Sempre vai ser assim. Nos dias de João era o Império Romano, que para nós hoje já passou, já foi julgado, não existe mais, né? Os reformadores fizeram uma conexão também com o papado, enfim, mas ainda vai aparecer um último império, que é exatamente o império do Anticristo. Tá legal? Verso 9. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Então aqui é uma identificação muito clara de que esta besta é a cidade de Roma, né? São 7 colinas, 7 montes. Mas também são 7 reis. A gente vai ver mais para frente como a Babilônia, este poder babilônico que era, esta Babilônia que era assim, aqui mostrada como o Império Romano, ela tem uma base política e uma base religiosa. Isso é muito interessante como as duas coisas andam juntas. Na realidade, gente, é uma maneira de manipular as pessoas, né? A religião manipula as pessoas, a política também manipula de forma muito fácil. Verso 10 e 11, e aí diz assim, ó, significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 que caminha para a perdição. Então, as duas linguagens aqui, elas falam sobre estes reinados, né, sobre estes poderes que emergem e caem. Agora, o que significa, né, quando a gente lê aqui, 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. Né? Tem muita gente que acaba tentando fazer um levantamento histórico desses reis, o que não vai levar a lugar algum. Né? Eu conto, por exemplo, desde o Tratado de Latrão, quantos papas já vieram, e de repente o próximo papa vai ser o falso profeta. Gente, não dá para saber isso aí. O próprio texto ele não deixa claro. O que ele fala de uma forma clara como todo o livro do Apocalipse acaba sendo também simbólico, é que há um poder político e há um poder religioso. E esses dois poderes se unem sob a influência do dragão para perseguir a igreja.
Tá legal? Perguntando aqui, o Império Romano não será restaurado? Não, o Império Romano já foi julgado por Deus e ele não existe mais. Uma vertente deste império é a Roma católica, ou poder romano católico que ainda existe e influencia muita coisa, né? Parte da igreja falsa. Obviamente não estou dizendo que todos os católicos fazem parte da Babilônia, não me entendam mal, não é isso que eu estou falando. Eu creio sim que há muitos católicos que serão salvos, tá? Tem uma fé sincera em Cristo, então a gente não pode falar essas coisas. Mas há um império, né? Há um poder político que emana da besta, então isso de um certo modo acabou continuando, tá legal? Então estes imperadores, estes poderes políticos, estes poderes religiosos, eles são, na realidade, eles compõem a besta, né? Compõem esta Babilônia, que se prostitui, que é rica e que o texto deixa claro aqui como ele persegue exatamente os santos, tá legal? Por isso que tem essa linguagem que era, é e voltará a vir, que eram poderes que já vieram anteriormente e já caíram, era um poder atual para os dias de João, que também hoje para nós já caiu, mas ainda assim vai se materializar no último grande império sob o reinado do anticristo. Tá legal? Então basicamente é isso aí, sem entrar muito em especulações, quem é o oitavo rei, quem é o sétimo, quem é aquele que já voltou. Então dá para trabalhar nessas duas linhas de uma forma tranquila, até porque a ideia do livro do Apocalipse aqui não é dar nome aos bois. Na realidade ele está dando nome aos bois aqui quando ele fala de quem está por trás de tudo, que é o dragão, que manipula a besta, e a besta, que tem uma união de poderes políticos e religiosos, ela mata cristãos, tá? O resumo é isso aí. Verso 12 a 14, continuando a ler. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, olha aí poder político, que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão autoridade de reis por apenas 1 hora juntamente com a besta, ou seja, um período curto de tempo. Eles têm um mesmo objetivo, e darão à besta todo o poder e a autoridade que detém. Verso 14, então guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Olha uma descrição no final dos tempos aí. Pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Olha a eleição de novo. Mas veja, a mensagem aqui do livro é para aqueles cristãos e para nós que, por maior que seja o poder político e religioso que venha contra Cristo, ou que queira guerrear contra Cristo, o resultado é um só: eles vão perder, eles vão ser derrotados. Essa é a grande mensagem de esperança do livro do Apocalipse, que todo poder político e religioso, e o religioso falso que se levanta contra o Cordeiro, de fato será derrotado. Tá legal? A gente viu isso aqui no verso 14. Então, continuando a descrição da besta, como eu falei ali, são os 10 reis, 10 chifres, ou esse poder político aliado e submetido à besta, que forma uma frente para combater o Cordeiro. Então a gente vê aqui mais uma peça do quebra-cabeças que compõe todo o quadro da volta de Jesus, né? Então isso aqui vai fazer menção sim à Batalha do Armagedon, a última batalha, mas a gente vê aqui que o resultado, obviamente, é a vitória de Cristo. Quero ler contigo versos finalmente, terminando o capítulo, né? Verso 15 a 18. Em seguida declarou-me mais o anjo: as águas que viste, isso aqui é bem interessante, gente, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então a gente já viu, eu já falei em vídeos anteriores, como o mar, esse tipo de símbolo, fala de multidão de nações, né? Já falei isso em vídeos anteriores. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Olha que interessante. Os poderes políticos, que são os 10 chifres, que são 10 reis, que não são 10 políticos mundiais, mas fala da totalidade do poder político. E a besta, esse sistema cultural, vão odiar a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Preste atenção nisso. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles, olha só, será que Deus ele mexe com a vontade do ímpio? Olha aí o que diz o texto.
Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que Ele, Deus, tem, conduzindo-os a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Interessantíssimo isso aqui, porque fala mais uma peça no quebra-cabeças do final dos tempos e da batalha dos últimos dias, onde Cristo vai vencer, mas é interessante porque em algum momento os poderes políticos, culturais e religiosos se voltarão entre si. Interessante porque os homens ímpios, sabe, eles vão se matar entre eles. É exatamente o que Deus está falando. Isso é muito interessante quando a gente vê um contraste entre o eleito de Deus, o cristão verdadeiro, que é chamado a se satisfazer, se alegrar, se gloriar e ter uma vida completa somente em Cristo. Esse é o chamado do cristão verdadeiro. O falso cristão e os ímpios, que dá a mesma coisa, da onde que vem a satisfação deles? Dinheiro, poder, riqueza e coisas desta vida. Só que a gente sabe que dinheiro, poder, riquezas e coisas desta vida, elas são enfadonhas. Se dinheiro de fato trouxesse felicidade, é claro que ele é um facilitador de muita coisa, eu não falo contra o dinheiro, mas se o dinheiro pudesse trazer uma satisfação interna, nós não teríamos ricos tomando medicamentos para depressão. Por que que ricos também são tão depressivos quanto pobres, se a gente for falar em termos financeiros apenas? Exatamente porque nada do que este mundo pode oferecer pode preencher o coração humano, tá? Então é interessante que no final dos tempos, aquilo que dá força para o ímpio, aquilo que move o ímpio, aquilo que move essa sociedade caída e que odeia a Deus, ela própria vai se automutilar, né? Ela vai se autoexterminar. Deus vai os entregar a si próprios, eles vão uns aos outros se destruírem. Olha que coisa, gente, que contraste entre os eleitos de Deus sendo glorificados com Cristo, tendo a sua recompensa, que é de fato terem suas necessidades supridas de uma vez por todas e definitiva, exatamente porque estão com Cristo Jesus. Do outro lado nós temos os ímpios, que talvez viveram uma vida totalmente entregue a Satanás, no sentido de fazerem parte do mecanismo da besta, que se embriagaram com o sangue dos santos, com as riquezas deste mundo, só que no final dos tempos, quando nada mais disso vale a pena, eles vão se acabar uns com os outros. É tão interessante isso, né, gente? Como mostra a ilusão das coisas desse mundo, como mostra que, por maior que seja a sua casa, sua conta bancária, a capacidade que você tem de se embelezar a si mesmo com roupas, joias e acessórios, tudo isso é fútil, tudo isso é vão, tudo isso não vale nada perto de uma vida com Cristo, perto de ter os valores de Cristo e saber o que de fato importa. O que de fato importa são as pessoas, né? O que de fato importa é o quanto nós amamos aqueles que estão próximos a nós, os de longe, e o quanto que nós cuidamos daqueles que estão sob nossa responsabilidade. É isso que vale. É isso que vale. Então, quando a gente vê discursos, né, muito enfatizando as coisas desse mundo, e aí eu quero dar um toquezinho para quem está hoje dentro de uma falsa igreja que só prega coisas deste mundo, eu quero te dizer, cai fora, é cilada. E é tão fácil ver as falsas igrejas, gente. Quando você olha assim pessoas que se dizem profetas de Deus, e que se dizem falar com Deus de uma forma tão fácil, né? Deus me falou, Deus me falou. E tu fala com ela, Deus me falou. Não que Deus não fale, mas é uma coisa tão banal para elas, que essas falsas igrejas, nenhuma delas, eu não encontrei uma igreja dessas falsas que os seus, entre aspas, profetas, que são falsos, eles previram o que ia acontecer em 2020. Era ano da bênção, ano da vitória, ano da conquista, ano do crescimento, ano de romper, ano de expandir, né? Pois é, cadê essas igrejas? Cadê esses falsos profetas para chegar e ter coragem no púlpito e dizer, olha, quero pedir perdão à igreja porque eu pensei ter ouvido de Deus, ouvi algo que foi do meu próprio coração.
E não é tempo de conquista, não. É tempo de sobreviver, é tempo de repensar muitas coisas, de se arrepender e de mudar o foco, né, gente? Essa pandemia, uma das lições é que as coisas que hoje são, elas podem não ser, rapidinho. E eu volto a falar, se você tá vendo esse vídeo, faz parte de uma falsa igreja, se você faz parte de uma dessas igrejas que tem por aí com um slogan, todo ano tem um slogan, né? Crescimento, prosperidade. Cai fora, o que você está fazendo aí? Ou você faz parte, olha aí, você faz parte desse negócio aí. E se você faz parte, não se engane, você vai ser julgado por ser conivente com esse tipo de erro, tá? É um discurso duro, mas eu vou falar. Se você não gostar, simplesmente me delete da sua rede social e continue com a sua vida. Eu não tenho compromisso com isso. Estou aqui avisando. Mas se você diz, não é bem assim, ele é um homem de Deus e é um cara que propaga essas coisas, cai fora. Cai fora, para o seu próprio bem, bem da sua família. Não seja achado no dia da ira de Deus, no meio de uma falsa igreja, e não seja julgado com ela, porque a Babilônia vai cair. O poder político que se opõe a Deus, e o falso profeta, a besta, tudo isso que é falso e que se opõe a Deus, tudo isso vai cair. O texto é claro, e diz que a vitória final é de Cristo e dos seus eleitos. Gente, era isso. Com isso nós terminamos o capítulo 17, estamos aí na reta final, na última sessão do livro do Apocalipse, né? E nós vamos continuar vendo a queda da Babilônia com mais detalhes, e agora a gente vai para o período onde a besta, o falso profeta também vão ser julgados, os homens que, ainda que se desiludiram, né? Abriram os olhos com relação à besta e o falso profeta, a besta, na realidade, a Babilônia, e eles viram que aquilo não vale nada, ainda assim eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque o nome deles não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida. Tá legal? Fica aqui minha mensagem para que Deus abra os teus olhos, que você tenha coragem de enfrentar esse sistema corrupto, político e religioso falso, cujo alvo deles são números e dinheiro, não são pessoas. Quer ter uma prova, ouse discordar de alguma coisa para ver se eles não te cortam, para ver se eles não te deixam de lado, né? Isso é uma falsa religião, é isso aí mesmo, gente. Repito, se você faz parte de uma falsa igreja e acha que está tudo bem, reveja se você de fato é salvo, reveja. Porque eu te exorto, não seja julgado juntamente com esses homens aqui, que se embriagaram com o sangue dos santos. Tem pessoas hoje perecendo nas falsas igrejas, porque é dirigida por falsos pastores que não cuidam das suas ovelhas. Cuida de quem, de quem interessa, quem tem dízimo grande. Aí eles dão bola, aí tem de tapete vermelho. Enfim, fica aí meu alerta, fica aí meu obrigado por este tempo que você esteve conosco. Semana que vem, quinta-feira, nós retornamos com o capítulo 18 e bem reta final, última sessão do livro do Apocalipse. Nós estamos indo para o final de tudo, tá legal? Gente, obrigado por este tempo. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Quem tiver com dúvidas, mande aí no meu direct. E no mais, esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu IGTV, logo após a live. E vai também para o meu canal do YouTube. Procure lá Daniel De Lucas, se inscreva lá. Tá legal? Tem muita coisa boa aí pela frente. Mas por enquanto, devagarzinho, na medida que eu também tenho tempo, a gente vai continuando aí a leitura desse livro. Forte abraço, gente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.